Pai, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Quero trazer um pouquinho sobre Débora. Iniciamos hoje nosso dia maravilhoso com Débora. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher que se levantou em meio ao caos. Versículo base, Juízes, capítulo 4, versos 4 e 5. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel. Naquele tempo, ela atendia debaixo da palmeira, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. A história de Débora, ela começa com um tempo caótico aqui. Israel vivia oprimido por Jabim, e o rei de Canaã, o seu comandante Cícera, com os seus carros de ferro que pareciam ali invencível. Então o povo estava acorrentado pelo medo e paralisado pela insegurança. E sem forças para reagir, era um cenário de derrota e escuridão e silêncio. Mas aí é nesse ambiente que Deus, ele levanta essa mulher com a espada na mão, né? Mas como profetisa, juíza e mãe também em Israel, o seu lugar de autoridade era debaixo de uma palmeira, onde ali o povo vinha buscar conselhos, direção e justiça. E isso para nós ensina muito que Deus pode sim levantar líderes em lugares inesperados. E que a verdadeira liderança, ela nasce de intimidade com Ele e não de plataformas humanas. E Débora, ela representa a voz de Deus em tempos de silêncio. E quando todos estavam sem direção, ela se posicionou como boca profética para apontar o caminho da vitória. Ela não ficou limitada às condições do povo e nem se conformou com a opressão. Ao contrário, queridos, ela foi resposta no meio da crise. Muitas vezes nós também nos encontramos em contextos de opressão espiritual e emocional ou familiar, porque o inimigo ele vai tentar sim sempre aprisionar com os seus carros de ferro, que podem ser traumas, dívidas, medo, ciclos repetitivos. Mas aí a vida de Débora nos mostra que Deus sempre levanta alguém pela palavra, quebra os grilhões da paralisia, e a postura de Débora revela coragem, mesmo sendo uma mulher, uma sociedade patriarcal, né, vamos dizer assim, mesmo sem status militar, ela se ergueu. Por quê? Porque ela ouviu a voz de Deus. E isso mostra que o chamado, ele não depende da aceitação dos homens, mas da confirmação divina. O que nos sustenta aqui é o ministério. Queridos. Não é uma aprovação da multidão, mas a intimidade com o Senhor. Débora também revela a importância da visão espiritual. Ela não apenas aconselhava, mas ela discernia os tempos e a estratégia. Ela chamou Baraque e liderou sobre ele a ordem de Deus para enfrentar Cícera. Contudo, ali Baraque, ele hesitou, mostrando medo. E foi então que Débora, ela se posicionou com firmeza. Se não fores sem mim, eu irei contigo. Isso não significa que ela tomaria ali o lugar do comandante, não, tá? Mas ela estava ali disposta a ser parte da batalha, porque a sua confiança não estava nos homens, mas no Senhor. Aqui nós aprendemos algo poderoso. Tem pessoas cheias do Espírito Santo, não apenas elas falam, mas também agem. Débora, ela não era apenas uma voz distante, tá, pessoal? Mas a presença ativa, a verdadeira liderança espiritual não é apenas de palavras, mas de testemunho.
Então, quando nós olhamos para as histórias, nós vemos o quê? Principalmente para essa história, é um princípio atemporal. Deus levanta líderes improváveis em tempos de crise. Ele não procura os mais fortes aos olhos humanos, mas os mais rendidos de coração. Débora nos desafia a acreditar que nós podemos sim ser a resposta em nossa geração, mesmo quando parece que nós não temos os recursos certos. O que importa aqui é a obediência, a coragem e se levantar. E no fim, a vitória sobre Cícera e o cântico de Débora, no capítulo 5, revela que a obediência gera a libertação coletiva. Uma mulher que se posicionou, inspirou um exército a lutar. Isso mostra que quando uma vida decide se levantar, multidões podem sim ser impactadas. A grande lição desse dia aqui, desse primeiro dia, com Débora, mesmo em tempos de opressão, Deus procura quem esteja disposto a ouvir, falar e agir como Débora. Nós precisamos discernir o tempo de confiar em Deus e nos levantar em fé. O caos, ele não é o fim, é apenas o cenário onde Deus revela a sua glória através dos que decidem permanecer firmes. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje me coloco diante, Senhor, da Tua presença. Senhor, assim como Débora, ela esteve, Senhor, ao Teu dispor, em meio ao caos da geração, em meio às opressões que, Senhor, silenciavam, em meio, Senhor, às situações às quais ela teve que clamar para que a Tua voz se levantasse. Pai, que nós sejamos como Débora, alguém que não se conforma com a opressão, mas que se posiciona como uma boca profética no meio de crise. Senhor, eu te peço, nos dê a sensibilidade espiritual para discernir os tempos de coragem, para libertar, Senhor, a Tua palavra. Eu não me calo, eu não me calarei diante da injustiça. Pai, que nós possamos não recuar diante dos carros de ferro. Nós possamos, Senhor, nos esconder quando o inimigo tentar nos intimidar. Eu oro para que essa unção ela possa repousar sobre nós. Nós que somos Déboras, que venha sobre nós hoje, nós sejamos resposta para a nossa casa, a nossa família, a nossa geração. Que a nossa vida se torne como aquela palmeira, em um lugar de conselho, de justiça, de direção. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós possamos aprender hoje a viver debaixo da Tua presença, porque nós sabemos que o nosso lugar é autoridade, não é conquistado por força humana, mas pela intimidade contigo. Eu te agradeço, Senhor Jesus, e coloco diante de Ti todas as áreas que o inimigo tentou nos oprimir, com os carros de ferro. Nós colocamos diante de Ti os medos, as dívidas, dúvidas e traumas, as dores, limitações humanas. Nós profetizamos que assim como Tu deste vitória a Israel, o Senhor nos dará vitória também. Nós confiaremos na força, Senhor, do Teu poder e não na do homem. Mas, Senhor, nós acreditamos. Levanta, Senhor, em resposta e faz de nós, Senhor, a voz em meio ao silêncio, luz em meio às trevas, coragem em meio ao medo, para que nossa vida, Pai, possa inspirar e se levantar diante do que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, declaramos, tomemos posse da unção de Débora sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Hoje, nosso primeiro dia com Débora. Amém, queridos? Nós possamos continuar aí acreditando e crendo que Deus é fiel. Amanhã nós teremos o segundo dia. Boa semana para nós. Amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês.